Bom, gente, vou começar. Primeiro, quero agradecer demais a todos vocês que estão aqui. Como eu falei mais cedo nos stories, né? Isso está sendo um desafio para mim, porque eu estou participando de uma imersão e o desafio hoje era a gente fazer um evento e compartilhar aqui com vocês, né? Algo que fosse relevante dentro do nosso âmbito profissional, algo que a gente dominasse. Aí eu fiquei pensando, poxa, o que é que eu posso fazer, né? O que eu fiz a minha vida toda, que era tentar trazer um pouquinho o meu aprendizado para quem é empreendedor, para quem é ou empreendedora, para quem é autônomo de startup, né? Porque até coloquei um post recente dizendo que você que põe CEO na bio, a gente sabe que você é autônomo, né? Então, assim, para quem é autônomo de startup, né, ou CEO de startup, enfim, para quem é mentor, para quem de alguma forma está à frente, né, de algum programa que dá suporte, né, a essas empresas que são empresas nascentes, de base tecnológica, inovadoras. Então, eu pensei que, assim, esse universo é único, né? Ele tem algumas dores e desejos que são bem específicos e muito desafiadores, né? Primeiro, quem comenta aqui quem acha que pode ser uma dor e conhece uma dor, um problema que empresas nascentes, empresas de base tecnológica enfrentam. Quem puder contribuir aí, contribui. Dá alguns segundinhos aí. Pode botar um ou mais. Ninguém se candidata, vamos conversando aqui. Então, se vocês forem colocando, a gente vai comentando, tá? Então, algumas das dores é estar sozinho, não ter conhecimento de diversos aspectos que são necessários, né, para que uma empresa consiga pelo menos se estruturar, mais do que se estruturar, consiga ter recurso para conseguir crescer, porque não existe crescimento sem recurso financeiro, sem recurso intelectual, sem inteligência por trás do negócio, né? Então, geralmente, os empreendedores estão sozinhos, eles não têm acesso a crédito, não sabem onde buscar recurso, não sabe como chegar no investidor, como preparar a empresa, o que a empresa tem que criar de valor para ser atrativa, né, para despertar apetite de algum investidor. Geralmente quem começa uma empresa assim, uma startup, ela tem desafios, por exemplo, de conseguir estruturar a ideia, né? Ou seja, como é que faz uma boa oferta, como é que define o seu nicho de mercado, como é que conhece os números do mercado, né? Quais vão os seus outros produtos que ela vai tentar lançar e colocar no radar. Então tem diversas dores, né? Onde ela busca apoio. E os anseios são exatamente como resolver essas dores todas, né? Ou seja, como é que eu consigo me estruturar, como é que eu consigo criar valor, como é que eu consigo ter segurança de quanto que eu preciso, ou seja, calcular a minha necessidade de capital, como eu consigo também estabelecer qual é o valor da minha empresa, né, para conseguir falar com alguém que possa vir aportar recurso em troca de participação. Então, são diversos problemas, mas eu acho que o problema principal é como essa empresa ela consegue passar pelo processo ou ser atrativa para falar com o investidor e como ela consegue passar também pelos passos de negociação com ele, né? Porque se você for falar hoje, eu vou contratar uma consultoria. Primeiro, a consultoria ela cobra, sei lá, R$ 30.000 para fazer um plano de negócio. Ela cobra mais uns R$ 15.000, R$ 20.000 no mínimo para fazer o valuation. Se ela precisar entrar em algum aspecto estratégico, discutir estratégia, esse valor aumenta muito. Geralmente, quando ela conta com uma consultoria, ela fica na mão dessa consultoria no que diz respeito aos esforços que essa consultoria ela dedica também a outros negócios que ela está buscando captação. Ela tem o desafio também de fazer com que essa empresa que ela contratou, né, de consultoria, ela consiga ali negociar realmente pelo preço justo, né, entender do negócio o suficiente para defender a oportunidade de investimento e sem falar que ela cobra um success fee, um percentual em cima do valor que vai ser investido, né? Então a gente tem aí diversos desafios, que são desafios tremendos, né? E aí eu pensei, poxa, no ano de 2021, agora foi o recorde de startups brasileiras levantando aí mais de 9,4 bilhões de reais em investimento, né? Só que deu quase tudo errado. Assim, já tem um movimento global e principalmente desde 2018, alguns especialistas americanos nessa área de venture capital já vêm sinalizando, né, que os investimentos eles estão desacelerando.
e que está tendo aí, depois de 13 anos, uma corrida que elas chegaram num momento crítico, né? Tem uma desaceleração tremenda que vem desse movimento global e que está impactando na perda de milhares, impactando a vida de milhares de pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia, só nesse mês agora de maio, a gente teve aí 15 mil profissionais no mundo na área de tecnologia que perderam seus empregos. No Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente tem aí os percentuais de demissão mês a mês crescendo até chegar agora em maio a algumas empresas de tecnologia que chegaram a demitir até 40% do seu corpo de funcionários, né? Então, geralmente, essas empresas, as startups principalmente, quando elas têm um problema de caixa, a primeira coisa que elas fazem é demitir. E a gente que, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da minha história, né? A gente que está nesse mercado já há bastante tempo, a gente percebe que existem algumas coisas, além dos custos dos funcionários, mas algumas regalias, muita flexibilidade, esse jeito de trabalhar mais informal de hoje em dia, né? Alguns benefícios, que são coisas que não agregam aos resultados diretos da operação da empresa. E por não agregar diretamente, eles não são investimentos, elas não aumentam o faturamento, os resultados de forma tangível. Elas podem até proporcionar uma felicidade maior para os funcionários, tal, tudo, mas isso já está comprovado que você não tem o reflexo disso diretamente impactando em altos volumes de faturamento, né? Então a gente tem aí esse desafio, né? Esse desafio de ter mais cuidado com caixa. E as empresas, essa falta de cuidado com caixa, de sair gastando em aspectos que não estão diretamente relacionados ao negócio, né? A startup ela vai cortando a folha como a primeira opção para preservar o caixa. Então, isso é muito sintomático, né? Em todas elas. Isso tudo é um recado porque os investidores eles estão medindo agora mais o valor das empresas, eles estão fazendo com que a gente tenha aí um processo de rever valuation dessas empresas também, né, de redimensionar os níveis dos aportes e dos investimentos. E a gente também tem um desafio que eles agora não olham só mais, a régua mudou um pouco. Eles não olham mais só para aspectos como EBITDA, como faturamento, eles olham principalmente para aspectos cada vez mais para aspectos de sustentabilidade, de equilíbrio e de lucro, né, financeiro. Isso é muito importante. E a startup, por isso, ela que está buscando investimento, que é a maioria delas, né? Elas empreendem sonhando em algum momento receber esse aporte financeiro. Assim, elas vão precisar se preparar cada vez mais por um funil de conversão que é um funil que, quando você tem aí, sei lá, eu tive uma experiência trabalhando em alguns fundos de investimento, não sei se vocês sabiam, né? Mas os fundos de venture capital, por exemplo, a taxa de conversão deles de oportunidades que são submetidas para análise para empresas que efetivamente recebem um aporte em torno de 2%. Então, se isso já era difícil, agora, com esse cenário que está mudando, né, principalmente aí daqui a uns 2 anos, 4 anos para cá, isso vai ficar cada vez mais difícil. Então, isso vai exigir que essa empresa, esse empreendedor, ele tenha um domínio maior do processo de análise do investidor, né? Então, a live de hoje é para falar um pouco sobre isso. É para falar um pouco sobre como funciona na prática, né, esse passo a passo da análise, da negociação de um startup com o investidor. Ele vai ajudar a melhorar as chances, né? Conhecer esse passo a passo aumenta muito as chances dela ter um sucesso nesse processo, ou pelo menos ser considerada para análise, né? E a gente tem também o desafio de fazer com que esse funil, né, que é tão difícil de passar, ele consiga avançar nesse processo, até um processo de captação efetivamente. Então, por isso eu vou falar um pouquinho da minha história daqui a pouco, eu criei um método, na verdade um passo a passo, e aperfeiçoei ele ao longo dos anos, aí já vão 13 anos, né, nesse mercado, que ajuda a aumentar essa chance no processo, né? Eu aperfeiçoei esse método aí em cada etapa, com ferramentas. Isso foi responsável pelas experiências que eu já tive em 2 fundos, em aportar em torno de 300 milhões de reais em aproximadamente aí 70 empresas, né? Um pouquinho mais de 70 empresas. Então, isso já está mais que comprovado, ou seja, quando eu falo, eu costumo falar muito de resultado, né? Algumas pessoas podem... É muito difícil um empreendedor que está buscando apoio, ele encontrar suporte de alguém ou conhecimento de alguém que efetivamente tenha feito operações, né?
tanto operações de investimento como de desinvestimento. E alguém que entenda profundamente esse processo do lado do investidor, para dar para ele os segredos, né, que o investidor utiliza na hora de fazer análise, e mais que isso, que consiga fazer um valuation da empresa dele, considerando aspectos qualitativos, né, já que a empresa não tem grandes históricos de faturamento, enfim, não tem tantos aspectos tangíveis para serem analisados. Então, analisar esses aspectos intangíveis é muito importante. E também tem o desafio de encontrar alguém que tenha feito o processo todo, né? Que tenha a segurança de, pela experiência de análise de oportunidades, de acompanhar os investimentos, porque uma coisa interessante, né, de quem é gestor de fundo de investimento é não só fazer o papel e a projeção financeira, o valuation, e depois ele que se vire com o investidor, como é o caso de consultorias por aí, que cobram um serviço de plano de negócio, de valuation, mas não necessariamente representam o investidor no acompanhamento desse negócio. Quando a gente é gestor de fundo, a gente fica responsável pelo investimento. Então, a gente acompanha a tomada de decisão, estrutura a gestão, estrutura a governança, acompanha o desenvolvimento dessa empresa, trabalha para ela multiplicar valor. E no final, a gente tem que vender a participação que o fundo comprou, que o investidor comprou nessa empresa, né? Para ele ter o retorno financeiro. Então, quando ele aporta um recurso numa empresa, ele quer, no final de um determinado período, ter a possibilidade de vender essa participação por um múltiplo. E geralmente esse múltiplo é de 6 a 12 vezes. Vocês verem como eles querem um retorno muito alto, né? Então, muito poucas pessoas têm esse resultado, né, no Brasil. E a ideia é a gente explicar aqui um pouquinho desse passo a passo, né, para que se entenda um pouco como é que funciona a cabeça do investidor nesse momento, né? Então, vou falar um pouquinho da minha história, assim, eu venho, né, do histórico aí desde 2010 até 2016 na gestão de 2 fundos de investimento. O primeiro fundo, eu era gestora aqui no Ceará, a gente fez 4 investimentos em empresas de base tecnológica. Nós fizemos, essas empresas todas já foram desinvestidas, né, inclusive a primeira empresa desinvestida, ela foi o primeiro caso de desinvestimento do fundo de investimento que era nacional. O Criatec, ele é um fundo pioneiro no Brasil, que tem como cotistas, né, e donos do recurso o BNDES e o BNB. O objetivo era aportar 100 milhões de reais em 36 empresas no Brasil. Então, e a tese, né, do fundo desse como eu falei para vocês, é vender a participação que foi comprada no início. Então, a primeira empresa, né, que foi desinvestida foi da nossa carteira. E aí a gente tem, aí, depois desse período, né, outra experiência em outro fundo, que foi no Nordeste, que aí a nossa análise foi uma análise aí na região inteira. Isso permitiu que a gente conhecesse bastante todos os ecossistemas de inovação aí que a gente tem no Nordeste, né, nos principais estados, por exemplo, Pernambuco, que foi onde eu fiz os investimentos, aqui no Ceará, também no Rio Grande do Norte, né, na Paraíba, em Campina Grande, que é um grande polo de conhecimento, né, de tecnológico no Brasil. Então, foi muito interessante. Aí a gente fez, né, foi feita uma evolução nesses métodos, né, em 2018 ou 2015, tive a certificação pela CVM, que eu não sei se vocês sabem, mas para trabalhar nesse mercado, né, nós profissionais, gestores de fundo, a gente fica inserido numa faixa de profissionais de excelência com a certificação do CVM, com a certificação que exige prova, existe carta de recomendação, exige histórico de resultado. E às vezes eu vejo muita gente falando de investimento sem ter nem resultado, nem certificação, nem nada. Não que a certificação garanta alguma coisa, mas ela é muito importante, porque ela traz uma responsabilidade para a gente no que diz respeito à gestão de recursos terceiros, né? E isso não é nada fácil de se tirar. São pouquíssimos profissionais, eu acho que aqui no Ceará deve ter no máximo 4 ou 5, e nenhum está atuando diretamente nessa área de Venture Capital, né? Então, ou pouquíssimos, ou 1 ou 2, e eu inclusa na história. Então, é um mercado muito, muito restrito. Então, essa experiência nos fundos, ela foi evoluindo, né? Então, a relação com os investidores de longo prazo, a relação com os empreendedores de longo prazo, a gente ter também a possibilidade aí de evoluir, né, nas ferramentas, né? A evolução contínua nas ferramentas de análise, a evolução contínua em cada etapa,
nas teses de investimento, que são safras, nos critérios de análise, até porque com os erros de primeira experiência a gente vai calibrando e aperfeiçoando as próximas, né? Com as metodologias de modelagem financeira, as metodologias de valuation, os aspectos qualitativos e de risco que os investidores analisam na hora de se deparar com uma empresa dessa. A gente também tem aspectos que aí é quando o jogo começa de verdade, que é quando o dinheiro cai na conta e você começa a trabalhar para multiplicar o valor dessa empresa, que eu carinhosamente chamo esse processo de performance improvement, né, que é melhoramento do desempenho, melhora de desempenho, que é um desafio enorme você tirar um plano e uma tese de investimento do papel e executar, que é a grande diferença de um gestor de fundo que acompanha um portfólio de investimento. E principalmente traçar e começar a trabalhar nos drivers de valor para você conseguir efetuar as operações de saída, que é quando tem um retorno do investidor. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa conversa de hoje. Foi para contar um pouquinho assim do meu histórico, né? Tô vendo aqui que a Carla entrou, é minha prima. Tô vendo que a Aura, quanto tempo, Aurinha? Seja bem-vindo. O Rafael também, quanto tempo? Edmilson, tia Vera, o Rafael também aqui. A Dani, minha querida, faz muito tempo também. Rafael Guimarães. Daniel, já falei. Muito obrigada, gente, vocês que estão aqui. A gente já começou a falar um pouquinho, né, do que a gente vai conversar. E agora a gente vai entrar no assunto em si. Bom, quais são os passos? Basicamente, são 7 passos e a gente tem dentro de cada passo dele um universo enorme. Márcia, boa noite, querida. A gente tem um universo enorme de coisas a tratar, né? A gente, por exemplo, tem um passo inicial que é o passo da originação. Do ponto de vista do investidor, é o que ele tem teses de investimento. Então, hoje tem teses quentes, né? O agronegócio, a tecnologia para o agronegócio é uma tese muito quente há muito tempo. A saúde, né, inteligente, aspectos relacionados também a tecnologias voltadas para a logística. A gente tem novos materiais, biotecnologia, nanotecnologia, TI sempre, as suas aplicações mais nobres, né? Para a gente montar uma tese de investimento, a gente faz o cruzamento de 2 fatores. A gente cruza os setores econômicos com as tecnologias. Então, eu tenho o setor da saúde. E aí eu olho as tecnologias que estão disponíveis ali e como eu aplico essas tecnologias para alguns setores. Então, você tem aí alguns setores e algumas... Quem quiser depois receber algumas apresentações, manda um direct para mim que eu mando para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor do que eu tô falando. E aí, eles têm essas teses, têm as estratégias. Eu vou investir tanto do meu recurso, sei lá, 100 milhões de reais, eu vou investir tanto em empresas que têm um risco alto, empresas que têm um risco médio, empresas que têm um risco baixo. Por quê? Porque aí ele monta um portfólio de investimento. Caso um investimento desse não der certo, ele consegue rentabilizar a carteira dele ou o retorno financeiro dele através de outros investimentos, né? Tem também algumas coisas que eles fazem, que é, assim, consolidação de carteira, que a gente chama. Alguns investidores, eles já têm alguns outros fundos rodando e eles já têm uma certa especialidade. Especialidade, por exemplo, em empresas de tecnologia na área de educação, empresas de tecnologia na área de logística. Então, eles gostam de olhar coisas, mesmo que sejam em outros fundos de investimento, que conversem com essas oportunidades. Porque eles chamam isso de tese de consolidação de carteira. Que vamos dizer que uma empresa dessa, de repente, não dá certo, ela quebra ou, enfim, não dá certo, ele não perde todo o ativo que está ali. Ele consegue pegar algum ativo, seja uma tecnologia, seja, enfim, algum know-how, algum processo e levar para outra empresa. Então, a tese de consolidação, na verdade, ele é, dando certo ou não, prioritariamente se der certo, fazer uma consolidação dessas empresas numa coisa só, e aí multiplicar o valor enorme, fazer IPO, ou seja, botar as ações na bolsa, primeira oferta de ação na bolsa, etc e tal. Então, hoje as teses de consolidação de carteira são muito fortes, né? Aí depois você passa pelo processo de prospecção ativa, indicação, etc e tal. Então, para quem é empreendedor, é muito importante saber, primeiro, dentro da sua área de conhecimento, como é que você vai montar a oferta, né? Como é que você identifica um grande problema no mercado que seja economicamente relevante? Como é que você vai resolver? Como é que você está resolvendo? E como é que a concorrência está resolvendo também?
É importante você saber o número de quanto de dinheiro tem circulando nesse mercado. É muito importante saber disso. É muito importante saber qual é o nicho, o subnicho, ou seja, o mercado específico meio de atuação. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um mercado de logística, mas o mercado de logística ele tem vários subnichos. Ele tem um subnicho de geologística de armazenamento, ele tem um subnicho de roteirização de entrega, ele tem um subnicho de roteirização de força de venda, ele tem muitos subnichos. Então, você tem que entender, dentro daquele setor que você está inserido, definir o setor e definir o subnicho e o problema específico desse subnicho, e qual é o valor que esse subnicho tem em termos de dinheiro, além do problema que ele tem, qual é o valor que ele tem de transacionar, né? O que tipos de investimentos ele vem fazendo, em tecnologias, etc e tal. A gente tem também um outro aspecto que o investidor faz, depois que o investidor tem, que a empresa tem, né, levantado, qual é a tecnologia dele, que ele sabe, né, tem tudo isso bem mapeado e bem seguro, faz-se uma análise muito profunda, né, que é uma análise, assim, de resultados financeiros que a empresa já teve, quais são os produtos, qual é o portfólio, o mix de produto, quanto cada produto responde por cada tipo de faturamento, qual é a carteira de clientes, a base de clientes, se o ciclo de inovação é um ciclo longo, se é um ciclo curto, ou seja, se demora muito tempo para inovar dentro daquele setor, ou se é um setor como, por exemplo, biotecnologia, é um setor que você demora, né? Tem alguns anos aí para você conseguir desenvolver algo, né? Como me proteger isso como uma patente, por exemplo, né? E no caso da TI, não, o ciclo de inovação ele é muito curto. Quando você lança algo, já em algum tempo você já tem que lançar uma outra versão. Então, entender também como é que está esse roadmap de inovação, né, de novas tecnologias, é muito importante. E aí, nessa análise mais aprofundada, tem um checklist enorme de coisas que são analisadas, né? E aí ele tem um raio-x ali, uma fotografia de como é que está a empresa e o que a empresa pretende fazer, né? Aí você assina um termo de confidencialidade, geralmente esse termo de confidencialidade ele pode ser com exclusividade, que aí é um termo que dá para o investidor um período para ele analisar a empresa sem que nenhum outro investidor possa fazer alguma oferta ou se aproximar. Ele pode até se aproximar, mas não avança na negociação. Então, quando a oportunidade é muito boa, ou se você já tiver, você está no startup, você já estiver negociando com algum investidor, você analise bem se realmente aquele processo ele pode, porque pode ser que esse investidor peça um acordo de confidencialidade com exclusividade, você não possa negociar com mais ninguém, nem avançar na análise com mais ninguém. Você tem que esperar esse termo de confidencialidade terminar para depois avançar com outro. Então tem um custo de oportunidade, né? Que é quando você está numa coisa, você não pode mais fazer outra, né? Você não pode mais ir atrás de outra. Aí, passado esse processo de originação, então, o que a gente viu aqui? A gente falou da parte de tese de investimento, estratégia de investimento, as teses são tecnologias cruzadas com alguns setores de investimento também, como é que é a seleção das empresas, né? Os critérios mais ou menos que são analisados. Então, qual é o critério? Qual é o problema que você resolve? Se é economicamente relevante, como é que os concorrentes estão resolvendo, vai perguntar qual é a necessidade de capital, quanto você acha que precisa, para quanto você acha que vai retornar. Então, são algumas ideias gerais sobre o processo. Aí, a partir daí, você passa para a análise da empresa e começa a negociar com ela. Esse é o segundo passo, tá? E aí, no segundo passo, você faz essa avaliação bem mais aprofundada ainda. Você faz um entendimento e um alinhamento de expectativas ali, só que nessa análise mais aprofundada, aí entra a modelagem financeira. Então, nessa modelagem financeira, você tem que ter muito, assim, assertivo, e o investidor, geralmente, ele ajuda, o gestor de fundo ajuda você nessa reflexão, mas a maioria não, então você já tem que saber, ter muita segurança disso, que é você saber como é que é o teu modelo de receita, quais são as tuas premissas de receitas, como é que você compõe o preço, como é que você vai compor o faturamento por linha de produto, por linha de serviço, como é que isso vai se comportar durante um determinado período. Geralmente isso a gente faz para 5 anos, mas a modelagem financeira depois de 5 anos, depois de 2 anos já é muita futurologia. Então a gente tem que trazer isso um pouco mais para a realidade. Então eu costumo fazer assim, fazer a projeção para os 2 primeiros anos e colocar algumas metas de crescimento conforme os setores. A gente sabe mais ou menos quais são as metas de crescimento ano a ano, né? Quanto determinados mercados costumam crescer
ano a ano depois de receber o investimento. Então a gente costuma colocar esses indicadores de crescimento, ao invés de estar ali item a item calculando quanto no futuro isso vai acontecer, que é muito incerto aí no nosso país, enfim, no mundo de hoje, né, na verdade. Então, depois que você faz essa projeção financeira da receita, você vai para as despesas. Então, você vai calcular, botar a inflação, se os seus produtos tiverem que sofrer reajuste também de preço, conforme alguns indicadores e taxas, Selic, por exemplo, né? Algumas outras, você tem que atualizar. Aí você vai para fazer a cálculo dos impostos, né? Vai calcular as despesas, vai ver que investimentos em ativos fixos você vai precisar fazer, se eu vou precisar de computadores, se eu vou precisar, o que é que eu vou precisar comprar. Quanto menos ativo fixo tiver, melhor é para o investidor, mais carinho ele olha essa oportunidade, né? Então, depois de tudo isso feito, quantas pessoas você vai contratar, ou quantas pessoas você já tem, ou seja, qual vai ser a tua despesa operacional, de marketing, quanto você vai investir. Então, depois que você modelou todas essas despesas, aí você vai ter uma projeção de resultado, né? Vai olhar o fluxo de caixa que está projetado para esse período, né? Geralmente a gente, quando está buscando investimento, a gente tem que ter um resultado aí de investimento em 2 anos no máximo, né? Que a partir do terceiro ano você já tem que começar a gerar resultado positivo. E aí você vai ver qual é a tua necessidade de capital. Então você tem que saber para aquele tipo de despesa, de investimento que você vai fazer, seja em marketing, seja no administrativo financeiro, seja contratando consultoria, contratando pessoal, seja em ativo imobilizado, etc. Você tem que calcular quanto tudo isso vai custar ao longo de 3 anos em termos de 2 anos em termos de investimento, ver qual é a necessidade de capital que isso vai gerar, para quanto de faturamento você vai chegar. Então tem que ter sempre essa calibrada entre o que eu vou gastar, com o que eu gasto, onde eu posso chegar, né? O que eu gasto é uma conta de acordo com o investimento que você vai precisar. Então, você pode, por exemplo, chegar num investidor e dizer, não, aquele fundo de investimento ali, ou aquele investidor, ele só investe 1,5 milhão por oportunidade. Aí, o que eu posso fazer? Você pode fazer uma conta de chegada, você pode calcular todas as suas despesas, etc e tal, para que ela chegue a uma necessidade de capital nos 2 primeiros anos de 1,5 milhão. E aí você vê quanto que você consegue chegar de faturamento nisso aí. Como também você pode fazer ao contrário. Você diz, não, eu quero ser uma empresa, eu quero crescer 3 vezes ou, sei lá, 2 vezes em um ano, de um ano para o outro, depois do período de investimento, né? Então eu passei 2 anos, no terceiro ano eu, bum, cresci aí 3 vezes. E aí, que é quando o investimento começa a dar resultado, a partir do segundo ano, né? Então, eu quero isso daí. Aí você vai calcular o quanto você precisa para chegar nesse boom de crescimento, né? Aí você pode ter uma primeira rodada de investimento, depois uma outra rodada. Geralmente o investidor não vai colocar o dinheiro todo, ele vai calcular o quanto em cada fase ele vai poder aferir o que essa fase entregou para liberar mais dinheiro. Então é importante também você começar a estabelecer alguns marcos aí de entrega, né? Dentro dessa tua necessidade de capital. Então vamos dizer assim, pá, sei lá, no primeiro ano o investidor ele vai aportar 2 milhões. E aí no primeiro ano eu vou precisar de 1,5 milhão. Mas em 6 meses eu preciso ter já tanto de faturamento, eu preciso ter tanto de EBITDA, eu preciso ter resolvido, por exemplo, as minhas contingências que a auditoria, que já a gente vai falar da outra parte, que é a due diligence, né? Que é a auditoria contábil, trabalhista, fiscal. Que aí ele vai dizer assim, não, eu vou resolver tais 90% das contingências que a auditoria apresentou. Aí pode ser um indicador. Se tiver lá, por exemplo, eu preciso abrir uma filial em São Paulo, aí você vai colocar isso como indicador para receber. Então, você tem que já começar a prever que indicadores você pode sugerir, porque o sonho de qualquer investidor é chegar numa empresa que saiba, pelo menos, assim, o quanto que ela tem de potencial de crescimento, que ela conheça bastante o mercado, que ela conheça bastante a concorrência, que ela consiga ter muito clara a oferta dela, que tem que ser uma coisa muito simples e atrativa para quem vai comprar, que ela consiga dizer que ela vai precisar de tanto e que num determinado período X e Y ela vai ter tantos indicadores para se mensurar. Esse é o sonho, né? Então, o sonho é de se encontrar uma empresa que esteja preparada assim. E aí, depois de que você faz essa linha de construção, né, da necessidade de capital, aí você vai calcular por essa necessidade de capital, por esse modelo financeiro, não só a modelagem financeira que vai dar o fluxo de caixa descontado, que é a metodologia mais tradicional de fazer avaliação de empresa, valuation de empresa. O grande diferencial de quem conhece e faz investimento e já fez desinvestimento em empresas assim de base tecnológica é justamente
fazer a análise qualitativa, análise de intangíveis. Então, dentro desse método que a gente desenvolveu, né, durante esses anos todos de aprendizado, a gente traz não só a análise do fluxo de caixa descontado, como também a gente faz a análise dos riscos, né, da análise qualitativa e dos riscos em termos de equipe, em termos de tecnologia, de mercado, de aspectos financeiros e o risco do desinvestimento. Como é que pode ser o risco de liquidez, que é quando você vende, para você vender a participação, né, que você comprou no início. Porque como eu quero, no final de um determinado período, eu como investidor, vender a participação que eu comprei no início para ter o meu retorno financeiro, eu não posso não analisar a dificuldade que eu vou ter ou a facilidade que eu vou ter de fazer esse desinvestimento. Então, isso entra também na análise de risco. E aí, no risco equipe, a gente costuma dizer assim que a gente não investe no cavalo, né? A gente investe no jockey, né? Aí você vai analisar aspectos de gestão, vai analisar, por exemplo, se tem profissionais no mercado, quando você precisar contratar, se esses profissionais vão estar disponíveis, se vão ser muito caros, se é difícil contratar profissionais nessa área. Na tecnologia, se essa tecnologia já tem muita aderência no Brasil, se tem muita aderência fora do Brasil, se é uma coisa já mundialmente, né, que tem mercado, qual é o modelo de receita, no caso de mercado, a quantidade de concorrentes, a qualidade de concorrentes, né, no caso financeiro, como é que é a estrutura de custos, né, como é que é o modelo de precificação, né, e de saída, se existe rede de relacionamento dos empreendedores para uma eventual saída, se já tem mapeado quais são as transações que têm acontecido dentro daquele setor de fusão e aquisição nos últimos tempos. Então, vocês verem que tem um passo a passo aí bem delicado, que são geralmente processos muito extensos, né? E aí, combinado tudo isso, fluxo de caixa descontado, com a metodologia qualitativa, a gente tem um terceiro método que é ver daquele setor que você está inserido. Eu falei muito aqui de logística e vamos pegar aí roteirização, por exemplo, de entrega. Aí você vai analisar dentro do setor de logística, que transações foram feitas naquele setor. Tem um Papa dos investimentos e do valuation, né, chamado Damodaran, que ele tem, todo ano ele lança uma espécie de tabela compilando para cada setor quais foram os múltiplos de EBITDA que pautaram, né, aquelas transações. Então, você tem setores que, por exemplo, a empresa é vendida por 6 vezes o valor do EBITDA dela. Então, vamos dizer que a empresa, sei lá, teve faturamento de tanto, 10 milhões, o EBITDA de 2, e aí, naquele setor específico dela, vamos supor aqui que é roteirização de entrega. Naquele setor específico dela, se costuma comprar a empresa por 6 vezes o valor do EBITDA dela. É uma maneira de você fazer também. Então, essa empresa, na verdade, ela fatura 10 milhões, mas ela vale aí 12 milhões, contando só essa metodologia, tá? Então, é muito importante você saber, a gente combina essas três e aí faz uma proposta e começa a negociar com ele, não só a participação e o valuation, aí entram algumas técnicas também para negociar valuation, né? Então, eu quero, obviamente, como investidor, eu vou querer mais participação por um preço menor. Então, eu quero aportar recurso, mas conseguir o máximo de participação possível com esse recurso. Do lado da empresa, do empreendedor, ele vai dizer assim, não, eu quero o máximo de recurso por menos participação, porque esse é o dinheiro mais caro que tem, que é participação, né? Então, é importante que ele, naquele momento, ele consiga dizer assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu vou negociar aqui com você, eu quero que o negócio dê certo, investidor. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqueles marcos, lembra dos marcos que eu falei para negociar, para receber o aporte financeiro? Então, vou dizer, se eu conseguir, por exemplo, atingir minha meta de faturamento e EBITDA no ano tal, me devolve tantos por cento. Se eu conseguir isso, aquilo no ano X, me devolve mais tanto por cento. Então, ele pode fazer isso que chama earnout, ou seja, negociar no valuation, uma série de aspectos que são de devolução de participação, para que, se ele conseguir aquela meta, ele receber de volta. Como pode acontecer o contrário, como ele pode dizer assim, olha, tudo bem, você está querendo aportar por esse valor, investidor? Está querendo tirar uma fatia grande da minha empresa? Então, fazer o seguinte, se eu atingir, você me devolve. Aí, se ele quiser fazer o contrário, investidor, ele diz assim, não, então vamos fazer o seguinte, você faz aqui, vou pegar menos participação, mas se você não atingir, é você que me devolve. Então, tem essas técnicas aí de negociação também na hora do valuation. Aí você negocia também outras coisas, como, por exemplo,
posição em conselho de administração, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Como é importante você ter um conselho de administração, viu? Porque a prática diz que a gente tem muito problema, assim, relacionado à equipe, sabe? A relacionamento de longo prazo, né? São pessoas lidando com pessoas. Então, o risco empreendedor ainda é muito alto para as empresas. Assim, por mais que ela tenha um bom mercado, uma boa tecnologia, o empreendedor é que diz se o negócio vai dar certo ou errado, sabe? E aí, assim, esse risco empreendedor, ele é uma caixa de surpresa. Pode ser uma relação maravilhosa, como pode ser uma relação péssima, né? E aí, você tem que ter uma estrutura de gestão e governança preparada para isso, né? Você tem que estar preparado para, caso dê errado, como você vai fazer com que aquele curso mude. Porque ele deixou de ser sócio, continua sócio da empresa, mas você pode deixar de fazer ele fazer parte da gestão da empresa. Se você fizer um conselho bem feito, definir matérias, que são matérias de decisão em conselho, né? Então você tem que saber negociar com o investidor aquelas cláusulas que são importantes para você, porque ele vai querer colocar aqui, ele vai decidir quem é. O financeiro ele sempre decide. Ele vai querer colocar que vai decidir comercial. Ele vai querer tirar você da história. Então você tem que ali começar a entender quais são matérias que para você são importantes e que às vezes no afã de você ter o recurso financeiro, você acaba assinando tudo, né? E, inclusive, tem até um caso engraçado se não fosse trágico, né? Que foi um empreendedor da minha carteira, inclusive, que a gente tem, que pensou em abrir uma empresa, e no acordo de acionistas tinha lá, dizendo que não podia se ter outra empresa enquanto fosse investido, né? E eu acho que ele não leu essa cláusula. Inclusive, essa cláusula era aspecto de processo mesmo, de prisão, né? Podia dar em cadeia, né? E aí eu fiquei sabendo disso através de um conhecido, e aí usei, porque uma das coisas que a gente tem que desenvolver nesse mercado é psicologia, né? Então, eu acabei chegando e falei, não, olha, fiquei sabendo, sabe, de uma empresa lá em Minas Gerais, joguei uma vez para colher maduro, né? Plantar assim, treinamento dele. E aí, eu fiquei sabendo de uma empresa lá em Minas Gerais, que essa empresa, tu acredita que o empreendedor de lá, isso eu falando com o empreendedor daqui, esse que eu tinha ouvido falar que estava abrindo outra empresa. Tu acredita que o empreendedor lá de Minas tá pensando em abrir uma empresa? Aí ele disse, é mesmo? Eu disse, e tu sabia que ele pode ser preso por isso? Ele disse, não, me diz uma coisa dessa. Eu disse, pois é verdade, ele pode ser preso por isso. Pra ver se a pessoa, né, aí acabou o assunto, abrir empresa. Então, o cara assinou o negócio, né, e parece que não leu. E é isso, cara, dá pra gente, assim, é muito difícil você lidar no longo prazo com coisas que tinham que ser combinadas antes e que o cara assinou sem ver, porque queria receber o dinheiro, e depois você vê que aquilo ali era uma coisa importante pro cara, né? Que ele queria burlar, ou de má fé, ou de boa fé, mas enfim, acontece, e dá atrito, e rusga problema. Então, já é tão difícil você tirar uma coisa do papel e executar, imagina se você traz outros elementos para isso, vaidade, desconhecimento, desconfiança. É muito difícil, sabe, você lidar com isso daí. Então, até começaram a aplicar teste de ética, né, em alguns empreendedores para ver, porque é um caso sério. E aí você negocia esses termos, né, de investimento, quanto que vai valer a empresa, quanto você vai comprar, com essas matérias de conselho, o que é que você vai fazer, o que é que é obrigado a fazer. Aí você assina um papel, que é um documento chamado term sheet, onde você já afirma ali com aquele empreendedor quais são os principais assuntos importantes que foram pré-negociados. Aí você sai desse segundo passo, que é o passo da análise da empresa, da negociação, e vai para um outro passo, que é apresentar para o investidor e para o comitê de investimento, para ter a sua oportunidade aprovada, né, pelos investidores, para você efetivamente passar pela auditoria e depois receber o dinheiro. Então, você tem que fazer aí apresenta para o comitê a projeção financeira, mostra o valuation, como é que foi negociado. Aí você tem que ter as peças, né, que são as peças como o Infomemo, que é a documentação toda falando do negócio, da estratégia, da tecnologia, do mercado, da equipe, de tudo. Depois você faz a apresentação do teaser de investimento, que aí são as peças principais. Você tem o budget, que é a projeção financeira, a modelagem para 5 anos, você tem o valuation, de acordo com o que foi solicitado de aporte financeiro
para o que vai ser comprado de participação da empresa. Você tem depois esse aspecto descritivo, né, do infomemo, do memorando de investimento, descrevendo todo o negócio, e você tem o teaser de investimento, que é uma apresentação, você mostrar os aspectos-chave daquela negociação. Aí depois disso, os analistas do investidor vai aprofundar aquilo, fazer uma série de perguntas, né, tal. Se você responder tudo, depois ele vai dar um parecer dizendo que ou tem algumas restrições para você talvez apresentar de novo, ou não dá, que aí é muito ruim, porque você perde tanto tempo para preparar a empresa para mostrar lá e dizer que não deu. Por isso que eu estou dizendo, uma das dores é não conhecer o processo, não saber o que eles querem ouvir e chegar numa hora dessa, às vezes até na hora de um comitê de investimento, e não passar. Então, passou, vai para outra etapa, que é a due diligence, né? Então, a due diligence, ela olha, a gente tem um checklist de que as empresas têm que contratar uma empresa de auditoria, que vai olhar nos últimos 5 anos da empresa, né, por amostragem, como é que está a questão fiscal, se está em dia ou não, como é que está a questão contábil, a questão dos contratos, né, desde contrato com o cliente a fornecedor, como é que é a questão comportamental. E aí essa due diligence, ela vai apontar para a gente algumas contingências, né, coisas que a gente vai precisar prestar atenção ou que a gente vai precisar consertar, certamente de precisar consertar. E ele assina com você os documentos dizendo que, eventualmente, pode ser que surja algum passivo que dentro da auditoria não foi identificado. E a gente chama isso de passivo oculto. Então, com o passar, né, do tempo que você vai redigir os documentos de aporte, etc e tal, você vai dizer, o investidor, né, vai dizer que os empreendedores são responsáveis 100% por qualquer passivo oculto que tenha sido gerado até aquele momento do investimento. Dali para frente, depois do investimento, se for gerado algum passivo, que essa empresa vai ter que passar para auditoria anos e anos, então, enquanto estiver sendo investido, né? Aliás, é bom a gente falar de auditoria. A auditoria é uma coisa que, se toda empresa tivesse condição, a empresa que está buscando investimento, até a empresa mais profissionalizada em termos de gestão, ela devia fazer. Porque ela dá uma radiografia, né? E ela agrega muito valor, né? Tanto que as empresas que precisam ser listadas na bolsa, né? Fazer as ofertas iniciais, elas têm que ter pelo menos 3 anos de auditoria, né? Para se candidatar a fazer o IPO delas. E isso, para quem é investidor, se chega uma empresa já SA, por exemplo, né? Que diz, olha, passei por auditoria, tá aqui meu relatório de auditoria do último ano. Se for dessas empresas mais reconhecidas, como a BDO, como a Ernst Young, como a KPMG e algumas outras que tem, né, mais ainda. Então, isso agrega muito a percepção de valor em termos de gestão, governança, diminuindo aquele risco que eu falei lá, que é o risco equipe, né? Olha o Daniel, Ivana, a Leila, o Fernando, o Ricardo, a Paula. Ai, gente, obrigada, Márcia, obrigada por estar aqui, tá? Obrigada pela presença. E aí a gente tem o próximo passo, né? Então a gente falou da originação, a gente falou do segundo passo, que é a análise da empresa e negociação. A gente falou do terceiro, que é o comitê de investimento, que é quando vai ser aprovado ou não, né? Tudo que vai ser apresentado. E eu já tive um comitê de investimento que deu pau, sabia? Na verdade, eu tive um investimento que era uma empresa daqui, que ela foi apresentada. Ô, Fernando, obrigada. Que ela foi apresentada e quando ela chegou lá, um dos sócios falou que estava insatisfeito com a participação dele. Isso eu já estava há meses com a empresa, preparando ela para esse momento, que você reserva com bastante antecedência. E aí, quando o cara chegou lá, ele vai e solta essa, assim. Olha, inclusive, uma coisa que eu quero falar é que eu acho que eu estou com pouca participação. Aí o cara fala um negócio no pior momento, né? Então aquilo acendeu todas as luzes vermelhas possíveis e imaginárias nos investidores e a oportunidade levou pau, né? Então, você vê, às vezes um trabalho que você leva meses e meses e meses, por isso que eu tô falando, que o empreendedor é o maior risco de qualquer operação, é o jockey, né? E aí, passada essa etapa, que a gente vai para a due diligence, né? Você tem, que é o quarto passo, a due diligence, você faz a análise, né? Com jurídica, contábil, financeira e comportamental, trabalhista também. Análise das contingências, e aí o bacana é que você vê quais são os riscos, traça ações para mitigar esses riscos a partir das contingências, e a gente faz
um negócio chamado plano de 90 dias, que é o plano, se a empresa for aprovada e tiver passado na due diligence, se o parecer for favorável, a gente tem que traçar um plano de ação de curto prazo para que aquele dinheiro seja bem gasto, né? O dinheiro que vai entrar. Para que a empresa conserte tudo que ela precisa consertar em 90 dias e que a partir desses 90 dias ela esteja mais ou menos redondinha para ir o dinheiro, ó, levar ela para uma outra velocidade de crescimento. Então, esse plano de 90 dias também é o grande pulo do gato que a gente aprendeu ao longo desse período, que é como traçar a partir de todo o teu relacionamento com a empresa, de você conseguir falar da empresa tão bem quanto o empreendedor, né? O empreendedor tem que estar apto a falar tudo isso na linguagem que o investidor quer escutar. Então, depois de tudo isso aí, você conseguir traçar um plano para entrar numa rota de crescimento. Então, eu tenho aqui, além da gente fazer isso na prática, eu tenho aqui um livro muito bacana, que é um livro até de um professor de Harvard, que faz justamente isso, o plano de 90 dias para você crescer. E a gente já fez isso na prática e dá resultado, viu, gente? Principalmente nas consultorias que a gente fez depois do fundo, né? E aí você vai para os acordos finais. Aí a parte boa, né? Assim, você já fez no term sheet lá, já pré-negociou as coisas que são importantes. Lá na fase de negociação com a empresa, na fase 2. Na fase 5, que é a de efetivar o investimento e fazer todo o aporte financeiro, né? Ter todo o aporte financeiro, aí é bem mais fácil. Porque você faz um processo aí de só ajuste, né? De refinamento dessa coisa toda que você precisava fazer. E aí é bem mais simples, né? É bem menos complicado do que seria se você não tivesse tido esse conhecimento anterior, né? E aqui ele estabelece todas as regras, né? Então você faz toda a documentação, acordo de acionista, as atas, se o fundo ou o investidor exigir que você transforme a empresa em SA, tem que passar pela transformação em SA antes de receber o aporte. Geralmente os fundos exigem isso, né? Houve algumas mudanças aí no marco legal das startups que fazem com que, em alguns casos, você esteja fora disso, né? Tal. Então, toda a documentação para investimento e aí recebe o dinheiro na conta. Aí já aconteceu, vocês acreditam, do povo receber dinheiro na conta e comprar, dar entrada em apartamento? Aí entra mais uma vez o aspecto psicológico de dizer, poxa, fulano, né? Aí o cara não entende que estava querendo repor aquilo ali com os dividendos que ele nem sabia que ele ia receber um dia, né? Então, você passa meses, meses e meses, mais uma vez o risco empreendedor, meses e meses acompanhando a criatura, para a criatura no final fazer uma dessa com você. Aí entra o jogo, né, gente? Depois que o dinheiro caiu na conta, é se preparar para fortes emoções, para as dores e a delícia de ou o investimento dar certo ou dar muito errado, né? E alguns meus já deram muito errado, outros já deram muito certo. Mas esse aprendizado, ele não termina. Simplesmente é uma coisa assim, constante. Porque cada situação é uma situação, cada empresa é uma empresa, cada setor é um setor. E isso é que é o grande barato da história, né? Você ter essa diversidade de aprendizado. Mas o fato é que você tem que analisar, durante todo esse período, alguns aspectos, né? Tem que olhar o aspecto estratégico, então você tem que fazer o planejamento além do plano de 90 dias, tem que fazer o planejamento para ela, rever o planejamento dela, que estava na projeção financeira, né? Você tem que definir, fazer essa calibragem do orçamento, tem que definir as ferramentas, os sistemas que ela vai ter que trazer, quais são os indicadores de monitoramento, aí tem ferramentas para fazer esse acompanhamento, tem que dar o suporte na implementação dos comitês, do conselho, né? Tanto o conselho administrativo, se for um caso de um SA, que tem que ter, como também conselho estratégico consultivo, se não tivesse exigência, né? Mas sempre é importante você ter conselho, porque sempre vai ser isso, e ter pessoas que sejam pessoas aptas a contribuir com o negócio, né? Mesmo que nem que você remunere um pouquinho. Tem gente que até se voluntariza a fazer parte de conselhos, mas eu acho melhor você dar como é que se diz, bônus, um jeton, né? Que é um valor ali para aquela pessoa participar daquele momento da empresa, né? E aí você vai também fazer o suporte na contratação dos profissionais. Aqueles profissionais que você desenhou lá no plano, que deveriam ser contratados, você tem que fazer esse suporte aí. E também nos prestadores de serviço, porque aí entra a contabilidade, que é um fator muito importante, porque você tem que estar com a contabilidade em dia, que é uma coisa que todo mundo deixa para lá.
Então, não só o exercício do ano que passou, como também os balancetes mensais, né? Isso todo investidor que for negociar com você, empreendedor, vai pedir. E ele vai pedir, vai analisar e vai pedir correção. Geralmente ele tem um plano de contas aí contábil específico, né, que consiga também mostrar os investimentos em inovação, porque nem todo plano de conta está preparado para isso. Então, essas empresas de tecnologia geralmente elas têm recursos de subvenção, elas conseguem captar recursos não reembolsáveis, né, que chamam a fundo perdido. Então, tem que saber contabilizar isso também muito bem. E aí você tem a parte operacional. Então, eu fiz o estratégico, agora eu vou para o operacional. E no operacional eu vou implementar esses indicadores de desempenho, vou medir esses indicadores de desempenho, vou monitorar, vou analisar sempre, né? De preferência todo mês. Vou melhorar as práticas de gestão e governança. Vou fazer o suporte na elaboração das ferramentas gerenciais. Então, como é que eu vou fazer a gestão do meu fluxo de caixa? Como é que eu vou fazer a gestão dos meus pagamentos? Como é que eu vou fazer a gestão do meu pipeline de vendas, do meu forecast? Como é que eu vou fazer tudo isso no dia a dia, né? Como é que eu vou obter incentivos fiscais? Porque algumas empresas podem ter incentivo fiscal, né? E se elas investirem em inovação, por exemplo, se elas tiverem em determinada região da cidade, às vezes tem incentivo fiscal de IPTU. Então tem uma série, tem que entender disso aí, para otimizar o recurso financeiro e poupar caixa, né? Então depois você vai para captação de recursos. Então, não é porque ele recebeu, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de reais, que ele vai usar todo esse recurso. Ele tem que se prever, ou seja, se não conseguir captar, ele tem que utilizar esse recurso, mas existem linhas e dinheiros mais adequados para determinados usos. Acabei de citar um. Se eu faço um projeto de pesquisa, que eu vou ter que continuar inovando, eu posso ir a um recurso de subvenção, fazer um projeto para um edital desses de fundo perdido, né? Então é um dinheiro baratíssimo e você não está utilizando o dinheiro que foi mais caro. Aí você tem para poder injetar diretamente na operação, porque dinheiro, por isso que eu falei que investidor não gosta muito de mobilizar dinheiro, porque ele quer botar todo no operacional, todo no marketing, todo no o máximo possível para fazer tracionar a parte comercial, você começar a vender e começar a ter caixa, né? Então, para isso você precisa de estrutura de pessoas e de marketing, né? De esforço comercial. E aí você vai fazer essa calibragem, né, da necessidade de capital para ver quais são os novos saltos de crescimento. Isso a gente chama de jornada eficiente de funding, que é como você constrói uma lógica de captação de recurso adequado para cada tipo de uso. Se eu for precisar comprar uma máquina, por exemplo, né, ou algum tipo de computador, de servidor, eu vou utilizar esse recurso que me deram? Não, você tem linhas de longo prazo do BNDES, por exemplo, de 48 meses com taxas baixas que você consegue comprar. E aí você poupa dinheiro, deixa o dinheiro lá também numa aplicação financeira, esse investimento que você recebeu, é importante que ele fique aplicado, né? Para você também otimizar esse recurso. Aí você vai fazendo sempre a calibragem, né? Do que é que eu preciso? Eu preciso de uma dívida, eu preciso da subvenção, eu preciso de novas rodadas de investimento para ir desse perfil de investidor para um outro perfil de investidor, que, por exemplo, vai me dar rede de relacionamento, vai me trazer know-how específico na minha área. Porque você tem um investidor que é o financeiro, que são os fundos, que tem ali pessoal com alguma inteligência para contribuir na gestão, etc e tal. Pode ser que chegue um momento que você precisa de um investidor estratégico, alguém da tua área, que vai ajudar na tua área, né? Que depois pode até ser o que vai comprar a empresa toda, né? Da participação do investidor, inclusive. E aí você vai fazendo sempre a calibragem do valuation que você fez lá no início, porque a empresa ela está chegando no outro patamar, né? Então esse outro patamar vai trazer mais valor para ela, ela vai mudando, né? O valor dela. Aí vai preparando as peças de novo, Infomemo, teaser, etc. Por quê, gente? Porque lembra que eu falei que você tem que também mapear as possibilidades para o investidor, caso ele queira sair da operação de investimento na sua empresa? Então, ele tem que entender se existe como passar para frente, né? Então, é assim, tipo, você tá paquerando, quando você está no processo de análise, aí você assina o term sheet, você noivou, aí quando você recebe o aporte, você casou, só que você tem dia para divorciar. E aí, como diz alguns filósofos, né, o importante não é passar para trás, é passar para frente, porque gente que é passado para trás te perturba, né? Então, esse tipo de coisa, ele tem que divorciar já sabendo como vai passar para frente, né? Para quem ele vai vender a participação. Então, isso tudo da estratégia de funding para crescimento, etc., que depois do operacional, isso tudo vai correndo, o operacional com o funding vai correndo meio paralelo,
você vai partir para o mapeamento da saída, né? Oi, Toninho, quanto tempo? Seja bem-vindo, meu querido. Aí você vai fazer esse mapeamento para a saída, e aí na saída é sempre contínuo também, porque quando você fez o investimento lá atrás, você vai entender, por exemplo, eu sou uma empresa de biotecnologia. Então, quem compra empresa de biotecnologia não necessariamente vai comprar faturamento. Pode ser que ela queira comprar o conhecimento mesmo, a patente, o know-how que você tem, etc. Então, isso é o que a gente chama de driver de valor, é o fator de valor que vai direcionar o teu crescimento, não que você não precise faturar, que é o que você precisa faturar, mas assim, é isso que é um dos fatores que vai fazer com que, dentro daquele seu setor, você desperte o apetite para alguém te comprar. Eu sou uma empresa de TI, então qual é o driver de valor que eu tenho que seguir? Geralmente, além da tecnologia da solução, todos vão olhar a solução, né? Se é uma solução inovadora, que resolve um grande problema de mercado, que seja relevante, mas o importante é que ele vai, no caso da TI, ele vai olhar assim, poxa, qual é o meu portfólio de produto? Qual é a base de clientes? Quantos clientes eu tenho? Quantos contratos eu tenho? Qual é a minha recorrência? Ou seja, se eu tenho um modelo de negócio, geralmente os modelos SaaS são assim, né? Que é o Software as a Service, você vai ter ali todo mês um dinheiro, então você não precisa, acabou um mês, você não precisa no outro mês estar lutando por aquilo. Porque algumas empresas de software, elas trabalham com implantação, né? Então a implantação, que é um valor fixo, ela ainda é um processo importante. Hoje, cada dia mais, você não tem tanta implantação, tudo é na nuvem, então o modelo SaaS é o modelo que vai aí ser o mais viável. Então você vai ter que ver quais são esses drivers de valor todo, né? Vai analisar se tem algum elo da cadeia, por exemplo. Será que algum fornecedor meu vai ter interesse em me comprar? Será que algum comprador meu vai ter interesse em me comprar? Será que alguma empresa parceira vai ter interesse em me comprar? Será que algum concorrente meu vai ter interesse em me comprar? Então você tem que olhar esses elos horizontais e verticais para ver se o comprador tem interesse, que é que ele poderia olhar em você para ter interesse, se o fornecedor ter interesse, o competidor, se o parceiro que tem sinergia com você ter interesse também. Esses são os mais estratégicos, né, para você olhar. E aí você vai monitorando isso, quando vai chegando perto, você passou alguns anos, ou sei lá, o primeiro, o segundo ano, o terceiro ano, nesse processo de performance improvement, né, mas você nunca deixou de olhar as oportunidades de saída. Tanto que essa primeira empresa que a gente desinvestiu no fundo, no primeiro fundo Criatec, foi exatamente isso. A empresa, ela era uma empresa que estava indo muito bem e apareceu a oportunidade, ela foi vendida 100% para um grupo internacional, para o estratégico que era líder no setor dela. Então você imagina, né? E como é que ela achou que essa empresa era interessante para ela? Por um simples depoimento do cliente, que era o Bradesco Seguros. Essa empresa era uma empresa que ela tinha uma solução de e-commerce para a área de seguros, e o presidente do Bradesco Seguros disse que essa solução foi responsável por reposicionar a empresa no mercado de seguros. Aí você imagina o valor que um depoimento de um cliente desse tem para uma empresa, né? O tanto que o valor dela não aumenta. E aí isso despertou esse interesse desse player internacional, que era o líder do setor, e aí a gente vendeu a empresa aí em poucos meses, né? 100% dela. Foi o primeiro caso de desinvestimento do fundo. Ele tinha sido aportado em 1 ano e meio, né? Menos de um ano e meio depois dela ter recebido o primeiro aporte, ela já foi vendida 100% por um excelente múltiplo, né? Então, para vocês verem como é que isso é interessante. Então, esse é um passo importante. Aí você tem todo esse desafio, né, do Performance Improvement, que é um relacionamento que pode durar de 2 a 6 anos, né, na empresa. E aí você faz esse planejamento, acompanhamento operacional. O planejamento é a cada 6 meses, tá? Que tem que rever. Aí faz o planejamento, a gestão, a governança da investida para multiplicar o valor dela. E aí depois você já começa a entrar mais forte. Você nunca deixou de observar, mas você entra mais forte na operação de saída, que é onde você vai garantir para esse investidor que ele vai ter o retorno da operação, né, do investimento inicial que ele fez. Então você faz esse mapa desde o início, vai monitorando ele e aperta um pouco o passo, caso não tenha recebido nenhuma oferta, né, aperta um pouco o passo para isso. Aí, gente, tem uma coisa que, assim, quase ninguém está preparado para os aspectos, para due diligence, e nem está preparado para os aspectos de negociação que o investidor lá fez, né? Tanto no term sheet, que é aquele noivado que eu falei, quanto no acordo mesmo pré-nupcial, né? Que é o contrato o acordo de acionista, enfim, tudo. Que é uma coisa simples que eles fazem, que é simples não, muito complexa,
são as cláusulas que são cláusulas que dão poderes para o investidor. Porque, geralmente, um investidor que entra numa operação assim, ele tem um tempo para sair. Se for um fundo de investimento em participação, então nem se fala, são 10 anos. Então, ele passa os 4 primeiros anos fazendo a carteira, depois ele fecha, não analisa mais nenhuma oportunidade e trabalha os próximos 6 anos só para vender as empresas, né? E aí ele tem algumas cláusulas de preferencial. Então, se alguém chega para comprar, ele tem que oferecer para os empreendedores primeiro, antes de vender. Do mesmo jeito que se alguém chega querendo comprar, ele tem a prerrogativa de vender e arrastar todo mundo. Então, ele pode obrigar todo mundo a vender. Então, você tem que observar e tem que saber que cláusulas fundamentais são essas na hora da saída, sabe? Lá no começo, para que você esteja preparado, para que na hora da saída você possa acontecer de uma maneira intenso, é difícil, mas mais suave possível. E tem uma coisa que geralmente os empreendedores, principalmente o empreendedor que é pesquisador, ele tem um medo muito grande, que é falar assim, mas vou vender a empresa, porque tem um apego, né? Vou vender a empresa e o que é que vai ser de mim? O que eu vou fazer da minha vida? Gente, se a empresa chegou num valor bom, que foi atrativo o suficiente para atrair um investidor, esse investidor não é louco de tirar você. Ele pode até comprar 100% da empresa, mas ele te mantém na empresa de alguma maneira. Ou no conselho, ou como diretor de alguma coisa, de P&D, por exemplo, ou como diretor comercial, ou como vice-presidente, ou seja, de alguma maneira ele te mantém lá. Porque ele sabe que se chegou nesse resultado foi porque você estava lá. Lembra aquela história do que conta o jockey, não é o cavalo? E aí você tem o 7º passo, que é a saída. Então é tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Que é monitorar, né, o mapa de saída, quem duela horizontal ou vertical você pode fazer o desinvestimento, etc e tal. Então, assim, é óbvio que se uma startup não souber de tudo isso, do que o investidor espera, de como é esse processo todo, vai diminuir muito as chances dela conseguir ter acesso primeiro e muito mais ainda de receber o aporte, sabe? É muito difícil mesmo. E a gente, assim, vocês acham que uma empresa, escreve aí pra mim, vocês acham que a empresa pode fazer isso sozinha? Tem condição de fazer isso sozinha? Esse tanto de conhecimento, olha o tanto de coisa que eu falei aqui, tanto de conhecimento que ela precisa ter, sem falar em ter que conhecer os investidores para poder ter acesso a eles. O que vocês acham? É difícil, né? É difícil demais. Então, assim, eu agora estou pretendendo, né, criar uma oportunidade de negócio até para a empresa, né, para que a gente consiga elaborar aí um programa, né, com esse passo a passo, um método, né, com esse passo a passo, para que a empresa ela consiga, dentro aí de 2, 3 meses, aprender todo esse processo. Aí ela vai se preparar para isso, a gente vai disponibilizar não só o conteúdo, mas as ferramentas, como é que eu vou fazer uma modelagem financeira, como é que eu vou fazer o valuation, mão na massa mesmo, que a gente chama de hands-on, né? Os modelos de documento de investimento, o modelo de NDA, o modelo de term sheet, as matérias que são importantes de conselho de administração, de diretoria, de assembleia, as posições que são importantes, as cláusulas principais que têm que ser negociadas no investimento, né? E aí eu tô pensando que no final desse curso, né, a gente também entregaria uma lista dos investidores para que depois desse processo inteiro essas empresas pudessem ter onde bater na porta, né? Tipo, como se fosse um bônus, né? Desse curso, desse programa, desse método que a gente desenvolveu. E aí, além disso, assim, para alguns primeiros que fossem comprar o curso, a gente faria aí daria, né, como um bônus também, uma mentoria aí de 1 hora por semana durante os 2 meses, né, os 2 ou 3 primeiros meses, para acompanhar mais de perto. Pois é, tô pensando nisso. E aí, vou tentar estruturar, né, esse programa, e aí breve vocês vão ter novidades aí, né? Não só quem puder depois, né, divulgar essa live que a gente está fazendo. Como eu falei para vocês no início, não sei se vocês chegaram a ver lá os stories, né? Eu era uma analfabeta de Instagram, gente. Assim, eu não posto nada quase, né? Porque nos últimos anos eu virei uma pessoa assim, até meio analógica, sabe? Assim, totalmente distante, não sabia nem mexer direito. Mas aí eu tô participando de umas imersões na última semana. E aí
Hoje deve ter passado 1 hora para fazer um story. O segundo foi um pouco mais rápido, mas eu falei, não, eu também não posso fazer qualquer lixo, né? Eu tenho que fazer uma coisa mais ou menos organizadinha. Aí fiz o story, e aí essa imersão me botou esse desafio, ó. Vai, fala de uma coisa que você conhece no mundo profissional, fala para as pessoas, deixa a live gravada para ver como é o resultado. E aí depois se vocês puderem compartilhar a live, se vocês puderem ir lá na empresa, que é a eVentures, né? Até na minha bio tem lá o nome da empresa, @_underlinezinho eVentures, né? Que é a empresa que a gente fundou aí há 12 anos atrás e que começou como gestora desses fundos de investimento. Hoje a gente tem um portfólio enorme, não só de investidores, como também de empresas que a gente ajudou, de instituições e projetos institucionais que a gente participou, né? A gente tem um portfólio bem robusto, graças a Deus, com bastante experiência nesses setores aí que eu falei. Mas isso aqui é a minha paixão, sabe? É o que me move. E sabendo como é difícil, gente, para os empreendedores passarem por esse processo, principalmente escutar de quem já investiu, de quem já desinvestiu, o que é importante para se analisar, de se ver, né, de se analisar, desde o aspecto comportamental até essas questões mais técnicas, sabe? Nossa, isso faz uma diferença muito grande. E isso há 10, 12 anos atrás, foi quando eu comecei, em 2010, que a gente fundou a empresa, né? Já era muito difícil, quase não se falava desse assunto, uma coisa muito restrita. Hoje todo mundo fala, mas com muita espuma, né? Com muito pouco conteúdo também. E as empresas continuam desconhecendo, sabem do que é, tipo, que ele viu o galo cantar, não sei muito onde é que é, mas não sabem em profundidade o que é que tem que ser feito, né? Então, eu vou deixar essa live gravada, se vocês puderem depois compartilhar com as pessoas, né? Quando a gente estiver lançando o curso, eu vou avisar para todo mundo, né? Vou divulgar nas redes, não só na minha, mas também na rede da empresa. E aí, fiquem atentos se vocês puderem curtir lá, eu agradeço demais. E eu não tenho palavra para agradecer todo mundo que tá aqui, que esteve aqui, né? Então, o João, o Egberto, o Vilk, a Rosana, o Toninho, a Carla, a Leila, o Fernando, o Daniel, a Ivana, a Paula, o Ricardo, a Márcia, o Rafael Campos, a Áurea Gomes, o Rafael Oliveira, a Vera, a Dani, o Rafael, ou seja, Daniel Sancho, a Luana, a Gláucia, todo mundo que tá aqui. Eu quero demais agradecer vocês. Um sábado, sei lá que horas são, quase 11 horas da noite, me assistindo, né? Então saibam que foi um momento muito importante, viu? Eu agradeço demais vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Qualquer coisa que precisar, manda um direct pra mim, que eu tô à disposição, tá? E agora eu vou ver como é que eu faço para fazer essa live virar live registrada no Instagram, que é um outro passo que eu ainda não estudei. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Bye, bye.